pessoal, estamos aqui novamente para conversar um pouquinho. Hoje o nosso assunto vai ser um assunto que as pessoas normalmente não sabem e pode criar problema com a Receita Federal principalmente, que é o imposto de renda quando eu vendo um imóvel. Então estou aqui com o Klaus Hornburg, vamos conversar novamente. Já conversamos recentemente sobre imposto de renda de forma geral. Hoje nós vamos pegar um assunto bem específico, que é quando você vende um imóvel, se você tem um ganho nessa venda, o que acontece? A maioria das pessoas não sabe o que acontece, gera algum risco aí de fiscalização, de multa e vários outros problemas. Não é isso, Klaus? Perfeito. Então nós vamos conversar um pouquinho e trocar algumas ideias, trazer informações bem interessantes para vocês. Primeiro nós vamos entender o seguinte: quando eu vendo um imóvel, a legislação prevê que se eu tiver algum ganho nessa venda, eu preciso pagar imposto de renda, ou não. Mas vamos entender um pouquinho o seguinte: vou te perguntar o que é ganho de capital, porque esse é um termo usado na legislação. Se tiver ganho de capital, tem que fazer algumas análises, O que é esse ganho de capital? Vamos entender um pouquinho. Então, Paulo, é o seguinte: a Receita Federal considera ganho de capital toda e qualquer transferência, sendo venda ou doação, não importa, se existe uma diferença de valor entre o valor de compra e o valor de venda. Então, certo. Se você teve uma valorização, por qualquer motivo que seja, existe o ganho de capital. Então o ganho de capital que o Cláudio traz a explicação, na verdade é assim: eu comprei alguma coisa, vamos dar um exemplo aqui, há 2 anos, um imóvel, um terreno, um apartamento, uma casa, por 200 mil. Passaram esses 2 anos, vou vender agora, vendi por 250 mil. Então eu tenho um ganho de capital. Comprei por 200, vendi por 250, vendi por 50 a mais. Então passo a ter um ganho de capital, e aí a legislação vem e diz o seguinte: opa, vamos dar uma olhadinha nisso para ver se nessa sua transação de venda você vai ter que pagar imposto de renda ou não. Isso é o ganho de capital, para que vocês entendam. Isso vale para qualquer bem, mas nosso foco hoje vai ser bens imóveis. Bom, muito bem. Entendendo isso, partindo do princípio então que a pessoa comprou um imóvel e vendeu e teve um lucro nessa venda, ou um ganho de capital nessa venda, e ela tem que pagar imposto de renda, qual é a alíquota do imposto de renda, qual que é a mínima, qual que é a máxima, para a gente entender um pouco isso? Então, olha só, Paulo, as alíquotas elas variam de 15% até 22,5% do valor do ganho. O que mais acontece na nossa normalidade aqui é 15%. Por quê? Porque o 15% vai até o limite de 5 milhões. Ok. Então, se eu tiver algum ganho de 5 milhões, eu pago 15%. E acima desse valor, vão mudando as faixas. 17,5%, 20% e a maior 22,5%. Legal. Então assim, 15% é a alíquota mínima e 22,5% é a alíquota máxima. Então, qualquer imóvel que você vender, que você tiver um lucro até 5 milhões, e isso pode ser 10 mil reais, pode ser 5 mil reais, pode ser 20 mil reais, mas se ele for até 5 milhões, você tem que pagar imposto de renda. Depois vão ver algumas exceções aí, que pode ser que você não precise pagar. Mas é importante entender até agora aqui: se você tem um ganho, você tem que olhar para verificar se você não tem que pagar esse imposto de renda. E vamos falar dessa alíquota de 15%, que é o mais comum no geral. A maioria das pessoas cai nesse patamar de ter um ganho até 5 milhões. Muito bem, quando a gente fala em ganho, a gente pensa assim: eu compro, vamos pensar um terreno, Eu compro um terreno. Esse terreno, comprei ele por 100 mil reais, o custo dele de compra é 100 mil reais. Eu posso acrescentar outros custos, outros valores que eu gastei na compra desse terreno, para que eu paguei 100 mil para o comprador, gastei outras coisas para que ele fique com um valor maior, e quando eu vender um dia o meu lucro seja menor, e se o meu lucro é menor eu vou pagar menos imposto de renda. O que eu consigo acrescentar no valor de compra desse terreno como outras despesas, outros custos que justifiquem um valor maior no custo desse imóvel? Sim, pode sim, Paulo. Olha só, na compra em si, basicamente, os tributos que você vai pagar sobre a transferência desse imóvel, o ITBI, por exemplo, as despesas de cartório, você pode acrescentar diretamente já no valor do imóvel. Entendi. Já vai aumentar o custo. Então, se você pagou 100 mil reais para o vendedor do imóvel, gastou mais um valor, hipoteticamente 5 mil reais em taxas, seu custo já passa a ser 105. Entendi. Essa é a primeira forma de você aumentar o bem já na nota da compra. Existem outras formas também, que a partir de então, se você fizer alguma reforma do imóvel,
modificar alguma coisa na estrutura dele, e melhorar ele de alguma forma, esses custos também podem agregar o valor para compor o custo de aquisição do imóvel. Entendi. Então vou dar um exemplo para vocês aí, né? Pelo que eu comprei um terreno, tá lá, e fiz um muro em volta dele todo, né? Gastei 100 mil no terreno e gastei 10 mil para fazer o muro. Então o custo desse meu terreno passou a ser 100 mil mais 10 mil, 110 mil, né? Se um dia eu vender lá na frente com lucro, meu lucro diminui, eu vou pagar então menos imposto de renda, né? Isso, né? O importante é sempre registrar o momento que foi feita essa melhoria. Às vezes eu comprei o imóvel, esperei 5 anos e fiz a mudança. Então a data de valorização é 5 anos depois. Então para o imposto de renda é importante ter as datas exatamente das melhorias. Esses controles. Às vezes um outro exemplo, eu compro uma casa, por exemplo, faço uma reforma, quebro parede, pinto, reboco, tudo. Isso tudo, se você guardar as notas fiscais, você declara e aumenta então o teu valor para que um dia lá na frente você não pague tanto imposto de renda. Eu acho que isso é interessante, as pessoas não observam isso e não lançam isso no seu imposto de renda e muitas vezes faz um cálculo de imposto de renda e paga muito mais, né? E é bem interessante também que muitas pessoas perguntam: eu posso aumentar o valor do meu bem? Simplesmente jogar um valor a mais lá? Não pode, porque a Receita Federal ela exige uma comprovação legal. Entendi. E hoje a comprovação legal para esse aumento de valor, de custo, é nota fiscal. É isso mesmo. Essa é uma dúvida comum, porque assim, o imóvel ele sofre uma valorização, né? E a pessoa pergunta assim, não posso aumentar o valor do imóvel, ele não vale mais isso que eu paguei? Não pode, você só pode se você teve um desembolso financeiro de dinheiro para justificar que você fez alguma melhoria, uma reforma, algo desse tipo, né? Agora, se aumentar, porque você comprou por 100 e está valendo 150 hoje, eu vou passar aí na minha declaração para 150, não pode, né? Porque exatamente o objetivo é apurar esse ganho um dia se você vender. Exatamente. Né? Legal, então a gente já entendeu um pouquinho dos cuidados que você tem que ter para declarar esse imóvel para que você pague menos imposto de renda no momento lá de uma venda no futuro. Muito bem. Agora, a gente sabe também que a legislação prevê algumas isenções, né? Então, regra geral, você vendeu o imóvel, tem lucro, você tem que pagar o imposto de renda, a alíquota 15% que nós falamos. Mas tem algumas exceções que a lei traz de dizer que algumas situações são isentas, que você não precisa pagar o imposto de renda sobre a venda. Vamos falar um pouquinho neste caso, sempre lembrando que nós estamos falando hoje para o assunto voltado para imóveis, né? Nós estamos falando em ações, não estamos falando em carro, estamos falando em imóveis. Então, que situações voltadas para os imóveis que a gente pode ter algumas isenções aí? Perfeito. Olha só, uma delas é a isenção em relação a bens de pequeno valor. O que são bens de pequeno valor? A Receita Federal tem um limite de 35 mil reais. Então, bens que forem vendidos abaixo de 35 mil reais ou até 35 mil reais e teve ganho nessa venda, não paga imposto nenhum. Ok, é um ganho isento, né? Sim. Na parte de imóveis acaba não sendo muito usado, porque o imóvel acima até 35 mil acaba sendo difícil, né? Normalmente é maior. Mas se acontecer no seu caso, eu comprei um imóvel por 20 mil, vendi por 30, tive 10 de lucro, vou pagar imposto de renda? Não, porque o valor de venda foi até 35 mil. Essa é uma isenção, né? Até é comum às vezes acontecer, Paulo, se for um imóvel em condomínio. Às vezes você tem uma família, recebeu de herança em algum momento e a família resolve vender. E a sua proporção desse imóvel fica abaixo de 35 mil. Legal. Aí você pode ter essa isenção. Essa isenção, isso é mais comum, né? Às vezes tem um imóvel, falece lá, fica um pedacinho para cada um e esse pedacinho para cada um representa menos de 35 mil e aí teria essa isenção. Legal, isso foi bem observado. O que mais que nós temos de isenções aí? Tem uma isenção se você possui apenas um imóvel. Eu não tenho nada além de um imóvel no meu nome. Eu posso ter uma isenção na venda se eu vendê-lo até 440 mil. Tá? E esse benefício eu posso usar ele, é bem interessante esse benefício, mas uma vez a cada 5 anos. A cada 5 anos. Então, por exemplo, às vezes você tem um imóvel que você comprou há muito tempo atrás e agora resolve vender. E você não adquiriu nenhum outro apartamento, nenhum outro terreno, nada desse tipo, e está só com ele. Você pode vender ele até 440 mil e toda a receita disso é isenta, não paga nada. A gente sabe que a grande maioria das pessoas tem a sua casa, normalmente é a sua casa, né? Pô, ele tem faz tempo, faz 10 anos, 15 anos, não comprou nada, não vendeu nada e agora resolveu vender a casa. E nesse tempo houve uma valorização do imóvel, né? E aí, se você vender até 440 mil, você não vai pagar imposto de renda. Mesmo que lá atrás você pagou 50 mil e vendeu por 400 mil,
esse lucro de 350 mil você está isento desde que seja o seu único imóvel e que nos últimos 5 anos não tenha feito nada, né? Eu gosto de repetir para a gente ir frisando, né? E a pessoa absorvendo, acho que é por aí. O que mais que nós temos de isenção? Tem uma outra isenção que é bem interessante, na verdade, é a isenção na hora da venda para aquisição de um outro imóvel residencial. Então, por exemplo, você tem lá uma casa e você resolve fazer a venda dela, mas você está pensando em adquirir outra casa. Ou estou vendendo a casa, vou morar em apartamento, algo assim parecido. Que acontece também. Isso. Né? Então você tem um prazo de até 180 dias a partir da venda do seu imóvel para adquirir outro imóvel. Mas essa isenção trata apenas de imóveis residenciais, não vale para terreno. Né? Residencial. Então, se você, porque é o conceito que a lei traz. Eu vendi uma casa para comprar um apartamento, eu saí de uma moradia e fui para outra moradia, né? Então ela não cobraria imposto de renda nessa transação, né? Eu vendi lá por 400 mil, investi esses 400 mil para comprar um outro imóvel. Agora, se eu não investir tudo na compra de outro imóvel, uma partezinha eu vou ter que pagar imposto de renda e aí tem que fazer o cálculo, né? Exatamente. É isso aí, né? Não, legal. Então, vocês percebem que a gente tem algumas situações, não é nada muito simples, tem que analisar cada caso para que você não deixe de pagar se precisa pagar, ou às vezes paga algo que não é necessário pagar, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes. No que se refere à isenção, algum outro aspecto ainda para a gente acrescentar? Temos algo interessante que assim, existem os imóveis muito antigos, às vezes está na família há muito tempo, está no nome do pai, do avô lá há muito tempo. Então imóveis que foram adquiridos antes de 1969 também são isentos, independente do valor da venda. Entendi. Então às vezes tem lá um terreno que está no nome do avô já desde que antes de 69, e aí resolve vender esse imóvel ainda em vida dessa pessoa, e ele vendeu esse imóvel a 1 milhão. Está isento. Olha só que interessante observar isso aqui, porque se estiver no nome da pessoa de agora até lá antes de 69 para trás, ela pode vender por qualquer valor e não vai pagar imposto de renda, independente se ela tem um imóvel, 2, 5, 10, não importa, aqui o fato é a data, né? Às vezes é importante observar no planejamento, vender no nome, mesmo que às vezes a pessoa quer doar para os filhos, vender no nome da pessoa que é o dono original, vamos dizer assim, para não gerar esse imposto de renda de 15%, né? Pode ser um planejamento, né? E depois doa dinheiro, doa outras coisas e assim por diante, né? Mas se a pessoa passar para os filhos em algum momento, o filho conta a partir daquela nova data que foi passado para ele, né? Isso mesmo. E aí já não é a isenção de 69, porque a isenção pertencia ao pai ou ao avô e não mais para você que recebeu esse imóvel em doação, né? É só importante frisar também, Paulo, quando se fala em doação, às vezes você pode até doar e não ter imposto de renda, mas existem outros tributos, que talvez caberia até para um próximo vídeo, que são pertinentes para a doação, tá? Então tem que tomar cuidado também. Aqui no Brasil nós temos os tributos, eles são divididos em governo federal, estadual e municipal, né? Então veja, imposto de renda é do governo federal, ITCMD é do governo estadual, né? Que é quando você doa, quando a pessoa falece, deixa herança, paga esse imposto para o governo estadual sobre essa herança que ficou. E o ITBI, que é quando tem compra e venda, é do governo municipal. Então tem um outro mundo aí para a gente conversar, né? Então o nosso foco hoje é mais a questão realmente do imposto de renda e do ganho de capital sobre esses imóveis que possam ter. Mas dá para fazer, nós temos vários assuntos que a gente pode fazer novos vídeos aí bem interessantes. Então, né? Só para finalizar ainda a questão da isenção, então os imóveis que foram adquiridos de 1969 para frente também tem uma parcela de redução pelo tempo, tá? Mas aí tem que analisar cada caso, porque dependendo do tempo, ele tem uma redução maior ou menor do ganho. Então, quando a gente fala que a alíquota é 15%, quer dizer, quanto mais tempo eu tenho imóvel, essa alíquota ela vai reduzir, né, para você recolher o imposto de renda. Esses cálculos são sempre complicados, né? Não é nada simples. Tem data, às vezes a pessoa investiu lá no imóvel. Como é que a gente faz esse cálculo, né? Que profissional pode fazer esse cálculo? Existe um software que nos ajuda a fazer esses cálculos? Sim, tem sim. O profissional habilitado para fazer o cálculo é o contador, né? Lógico que é um cálculo muito complexo. Existe a possibilidade de fazer de forma manual? Sim, existe. Mas aí o conhecimento da legislação tem que ser muito bem a fundo em relação às isenções e quando elas se aplicam. Mas para facilitar um pouco a vida de todo mundo também, a Receita Federal tem um sistema chamado GCAP, que é ganho de capital, para ajudar e auxiliar no cálculo dessas isenções e reduções que a lei permite. Entendi. Então, caso você precise calcular, acho que procure um profissional habilitado, porque são muitos detalhes
mas a Receita Federal disponibiliza um software para que seja feito esse cálculo, ela vai fazendo perguntas, você vai preenchendo os dados e assim por diante, né? Muito bem, seguindo o nosso bate-papo aqui, bom, vamos imaginar o seguinte, eu tive uma venda de um imóvel, né? Eu tive um ganho de capital sobre isso. Quando é que eu vou informar isso para a Receita Federal? É no momento que eu vendo? Que momento que acontece essa informação? Então, bem importante. Porque a informação para a Receita Federal através do ganho de capital, ela só vai no ajuste anual, na declaração de imposto de renda, que geralmente acontece entre março e abril. Esse ano foi excepcional, foi até junho. Mas é importante lembrar que você precisa fazer essa declaração, mesmo que não informe para a Receita Federal, até no máximo o último dia útil do mês seguinte à venda. Ok. Justamente para verificar se teve ou se não teve ganho. Entendi. Você sabe que tem uma confusão bastante grande das pessoas em relação a isso. Às vezes ela vende um imóvel e ela pensa que tem que informar somente na declaração do ano seguinte para a Receita Federal, né? Isso até é verdade. A informação vai para a Receita Federal no ano seguinte. O cartório também informa para a Receita Federal. Mas o cálculo você tem que fazer no mês que você vende ali já, né? No mais tardar até o final do mês seguinte. Por quê? Vamos entender por quê. Por que eu tenho que fazer? Eu faço o cálculo agora, mas eu não vou mandar para a Receita ainda. Mas por que eu faço o cálculo? Vamos entender um pouquinho isso. Ótimo. Você precisa fazer o cálculo porque se gerar imposto a pagar, a lei fala que você tem até o último dia útil do mês seguinte à venda ou ao recebimento para fazer o pagamento da guia. Então é importante fazer o cálculo para você não calcular em atraso e pagar já com multa e juros esse imposto. Então, vamos exemplificar ainda melhor ainda, né? Se agora no mês de maio eu fiz uma venda de um imóvel e tenho ganho de capital e tenho imposto de renda para pagar, significa então que o meu imposto de renda eu tenho que pagar até 30/6 do mês que vem, e não é no ano que vem na declaração do imposto de renda. E as pessoas não conhecendo isso, deixa isso passar e vai ter multas e juros depois sobre esse valor atrasado, né? Exatamente. Bom, legal, então agora a gente já entendeu que a informação vai para a Receita no ano seguinte, mas eu preciso fazer o cálculo no momento que eu faço a venda, né? No mais tardar até no último dia útil do mês seguinte, e verificando se tem imposto, fazer esse recolhimento, né? E até é importante ainda frisar que antes de efetivar a venda, às vezes vale a pena você consultar alguém que conheça o assunto para poder direcionar para talvez uma forma diferente de fazer a venda, né? Ou até mesmo o que fazer com esse valor que eu vou receber, de que forma tratar esse ganho que eu possa ter. Sim. Não, e além disso, de analisar antes de vender, para você saber o quanto de imposto vai gerar, porque às vezes você conta com um ganho, vou vender por 100 mil, vou receber 100 mil, não necessariamente, pode ser que desses 100 mil, 15% vai para o imposto de renda. Então tem que analisar para você ter, até para que você negocie, quem sabe até acrescente esse imposto de renda na negociação, se for o caso, né? Legal, informação é muito importante, ajuda a gente a tomar decisões e a não perder dinheiro em relação a isso, né? Bom, seguindo aqui, a gente também tem uma situação, e é muito comum, de venda de imóvel parcelado, né? Então eu vendi um imóvel agora em maio por 200 mil, vou receber 50 mil à vista e o resto parcelado em 12 vezes, 20 vezes. Como é que funciona o imposto de renda nessa situação, né? Eu não recebi tudo ainda, então eu tenho que pagar o imposto de renda sobre tudo ou não? Não, na verdade o imposto de renda ele é pago de acordo com o recebimento. Certo. Então se eu fiz a venda agora e vou receber a primeira parcela em 6 meses, eu vou pagar o imposto de renda só daqui a 6 meses. Entendi. Na verdade, no último dia útil do mês seguinte ao recebimento. Legal. Então o critério é pago o imposto no mês seguinte ao recebimento. Eu recebi em maio, pago em junho. Recebi em junho, pago em julho e assim por diante, se for parcelado. Assim por diante. Não, bem interessante. Eu acho que com isso a gente consegue ir avançando, entendendo esse mundo aí para que a gente cometa o menos erro possível. Uma outra questão, quem tem ganho, né, ou quem tem venda de imóvel, ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda para a Receita Federal no ano seguinte ou não? Sim. Eu tive uma venda de imóvel e eu teve ganho ou não, através das isenções, eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, tá? Então não é o fato de eu pagar ou não pagar imposto, e sim o fato de eu ter uma venda onde eu apurei um ganho. Aí se eu apliquei algum tipo de isenção, redução ou benefício da Receita Federal, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que eu não tenha nenhum outro tipo de renda. Entendi. A gente sabe que algumas situações obrigam as pessoas a entregar a declaração anual para a Receita Federal, que esse ano agora é dia 30/6, tá chegando, né?
Uma das situações então é essa: se eu tive uma venda de imóvel e ele teve um ganho, eu preciso e sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Independente do valor. Independente do valor. A gente sabe que o que obriga a enviar uma declaração é a renda que a pessoa tem, se ela tem bens acima de 300 mil e além de outros itens, este é um item que obriga também. Muito bem, Cláudio. Algum outro aspecto que tu lembra que seja relevante aqui sobre esse assunto para a gente ir finalizando então o nosso vídeo? Seria isso no geral? Seria isso no geral, é só sempre lembro que é importante verificar na hora de fazer a venda realmente o custo que você tem declarado na sua declaração de imposto de renda, o custo de aquisição, para não esquecer de fazer esse ganho, né? Porque esqueceu, como existe hoje um cruzamento de informação muito grande por parte da Receita Federal, com certeza você vai ter multa e juros a pagar se você não fizer no tempo hábil. Legal, pessoal, então a gente quis trazer essas informações para vocês. Aproveitem, analisem, estamos à disposição. Suas dúvidas manda para a gente aí, a gente vai respondendo e ajudando vocês para que vocês, conhecendo, cometam o menos erro possível. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Paulo, até a próxima.